Vamos lá, olha só, em campanha, né, cara, rumo ao primeiro lugar da trouxice pública aí do Dia Internacional da Mulher, a Michelle Bolsonaro foi até a Bahia para pregar conservadorismo, ignorância e ódio, né, cara? Em falas que caberiam lá no século XVII, a Michelle disse querer fazer política feminina e não feminista e tenta atingir o maior número de votos entre mulheres e evangélicos pro partido. Olha só, né, que a gente vai se meter. Esse é o Plantão do Meteoro. Daiane Oliveira quer dizer que ela não economizou na hora de falar besteira aqui no Dia Internacional da Mulher. E a gente que achou que, pô, eles tinham tantos representantes, né, pra falarem a maior baboseira do dia. E no fim das contas foi ela mesma que foi lá e tomou a pole position. Exatamente, porque é aquela lógica do falem bem ou falem mal, falem de mim, né? A Michelle Bolsonaro está aprendendo muito isso, o bolsonarismo ele aprende muito isso, pega aquelas pílulas ali que fazem sucesso na internet, uma frase de efeito, não queremos política feminista, queremos política feminina, e pronto, e aí aplausos e pronto. Quer dizer o quê, todo né? O show que eles fazem, né? Pois é, o que significa política feminina e não política feminista? Ninguém compreende necessariamente o que eles estão falando, mas eles falam essas coisas, né? Porque, mais uma vez, rende os videozinhos pequenos, porque eles não conseguem assistir nem 5 minutos de vídeo, nem tampouco ler um livro, nem à toa que eles censuram sem nem ler nada, né? Então, vamos lá. O que foi que a Michelle Bolsonaro veio fazer em Salvador? Não sei exatamente o que ela veio fazer em Salvador, mas ela veio... e teve um evento do PL Mulher e ela falou bastante, muitas asneiras sim, mas é importante também a gente ouvir o discurso da Michelle, porque ela está numa trajetória sólida de construção de carreira política. Nós temos o Bolsonaro inelegível e ele lançou a campanha dela, a candidatura dela aqui em Salvador, eles vieram juntos a essa viagem, e é importante perceber, por exemplo, que a gente tem uma pesquisa recente que traz o Lula com uma baixa aceitação entre alguns grupos, entre eles os evangélicos, e aí a gente pega uma Michelle Bolsonaro, que Bolsonaro, inclusive, é rejeitado por um grupo de mulheres, mas a Michelle não, e a Michelle traz o mesmo discurso do conservador e ainda trouxe alguns elementos bem interessantes que a gente pode analisar nessa fala que ela fez aqui na sexta-feira em Salvador, na Bahia, inclusive onde ela recebeu até um prêmio, uma comanda 2 de julho, que é a maior honraria do Estado. Vamos falar sobre isso, né? Esse Vamos lá. aí bonitinho é o vida dela. E o mal foi lá e tomou conta. Nós precisamos nos envolver sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Olha aí. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, sempre apela. Nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto. Segura aí, que eu precisava falar sobre isso. Para. Diga lá, Dá. Para, pelo amor de Deus. É isso, ela já começa falando das criancinhas. Eu não sei se todos conseguem perceber, mas a lógica da mulher relacionada à criança, ela sempre aparece nesses discursos bolsonaristas, entre ela e Damares, né? Sempre tem uma lógica de proteção da família e das crianças. Interessante isso. E aí ela utilizou aquela polêmica da Ivete Sangalo, do macetar, aqui com o Baby do Brasil, para falar que vai macetar o quê? Macetar contra o aborto. Ela começou com esse discurso assim, para chamar as pessoas para baterem palmas. Como eu falei, aquelas pílulazinhas de vida, então é isso que ela está fazendo. Vamos lá, que é legal, é só suco assim de chorume, mas vamos lá. Vamos lá. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. Nós não aceitamos mulheres, nós sabemos quem nós somos mulheres preciosas, nós somos mulheres que Deus concedeu o maior dom, que foi o dom de gerar, e junto com esse dom de gerar, o Senhor nos acrescentou intuição, fé, resiliência, amor, um amor visceral, um amor que só nós sabemos, um amor que a mulher consegue cuidar de outra mulher, porque ela consegue se colocar no lugar, porque ela sabe a dor dessa mulher. Nós estamos aqui para falar para vocês, vocês precisam... Peraí, socorro. A gente precisa vir Michelle devagar, porque é uma pílula assim, difícil de digerir.
Quando a Michelle recentemente falou assim, graças a Deus, ainda bem que eu não tenho uma filha autista, não passei por tal coisa que nem você, fulana de tal, esse aí é a empatia que ela tem, né? É o capacitismo dela, dizendo que ainda bem que ela não teve uma criança autista. Eu acho que ela não faz nem ideia do que seja ter uma criança autista em casa, não sabe nem os níveis, não sabe nem os processos, mas ela fala essas coisas com a maior violência e naturalizada. Né? Quando ela vem com o discurso de nós mulheres somos viscerais porque geramos, então uma pessoa que não pode gerar filhos automaticamente está descartada, porque ela coloca a mulher como uma função ali, é a função de procriação, a mulher apenas para isso, né? E dá um suporte para o marido. Né? E esse discurso é um discurso que cola muito em alguns espaços, principalmente um espaço religioso, o espaço da igreja evangélica, que é justamente o público-alvo dela. Mas é perigoso porque ele escapa para alguns outros margens, né? Isso é que é perigoso. Então, mas o que eu vejo é isso, assim, ó, esses discursos de slogan aí, assim, eles têm, na verdade, um caráter reativo, porque quando a gente vê uma imagem como essa, por exemplo, assim, ó, a galera que tá ouvindo, parece que ninguém tá entendendo nada, cara. Sinceramente, parece que ninguém tá entendendo nada. A galera tá só ouvindo e esperando o momento de dar uma reagida. Isso aconteceu no discurso... E eles batem palma. Né? Isso aconteceu no discurso do Bolsonaro e dela lá na Paulista, né? Tipo, o pessoal, mó burburinho rolando. Ninguém meio que prestando atenção, meio que indo, meio que não indo, sabe? Assim, meio que... Não tinha ninguém ali realmente, tipo assim, não, isso é verdade, não, isso aqui não, isso é embasado, não, isso é... Ninguém... Não parece, quando eu tô olhando isso aqui, não parece que ninguém tá ficando mais inteligente ouvindo esses caras, sabe assim? Sabe assim, aquela cara que você vê numa palestra? Quando você vê numa palestra, tá ouvindo alguém falar assim, você, sabe aquela cara de... estamos crescendo junto aqui. Não vejo ninguém crescendo nessa plateia. Eu vou dar o play aqui de novo, só um pouquinho. Vamos. Fazer essa corrente do bem, essa corrente sempre falando mudar, do bem e do mal, né? Transformar a realidade do seu estado e transformar a realidade do nosso país. Quantas coisas nós queríamos falar, quantas coisas boas, mas infelizmente nós estamos vivendo momentos muito difíceis. O que eu estou falando aqui, com certeza, amanhã os narizinhos vão estar bem nervosos, porque eles não aceitam a gente questionar e falar. Não tem nenhuma ação boa para o governo? Aponta uma ação boa para o governo. Só feminicídio aumentou. Só babajada. Nós combatimos o feminicídio com a nossa eterna ministra Damares. Isso é uma tristeza. Nós estamos vendo o Brasil regredindo, afundando. E nós não compactuamos com aquela fala dele sobre Israel. E um detalhe, com dados retirados de onde? Não, de lugar nenhum, né? Mas, cara, isso não interessa pra essa galera. Olha essa galera que tá ouvindo ela. Você acha que interessa pra essa galera o dado? Não interessa nada. E as pessoas de bem amam e abençoam Israel. Interessa o bem e o mal. Interessa, assim, sabe? Porque a palavra de Deus diz em Salmo 122... que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. E os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Os caras são fundamentalistas mesmo, né, Dai? Não tem como a gente fugir disso, né? No fim das contas, é por aí mesmo. Os discursos vão daí para pior. Exatamente. E o que a gente pode tirar do discurso da Michelle, principalmente quando ela traz uma lógica de... No final ela diz assim, homens, nós amamos vocês, nós não somos contra os homens. Isso é um discurso também dessa família, dessa estrutura conservadora e de uma linha que é mundial do antifeminismo, que é aquela linha do não queremos o feminismo porque nós somos bonecas, somos femininas, como se fosse dicotomia, porque essa lógica de bem e mal, de bom e ruim, é uma lógica dicotômica religiosa, né, que é muito utilizada nas religiões judaico-cristãs, e universalizada em tudo. Então, para ela dizer que ela não vai ser feminista, tem que ser comparando com alguma outra coisa. Então o que vai ser? O feminino, eu sou feminina, eu vou cuidar da minha família, eu gosto dos homens, como se as mulheres todas, de forma muito universal, pregasse a morte aos homens, como se houvesse uma misandria em massa, que não é o discurso, né? E eu vou destacar só um ponto, por exemplo, enquanto a Michelle gasta o tempo, investe o tempo fazendo esses discursos maravilhosos, toda vez que eu vejo uma violência policial, por exemplo, eu vejo uma mãe negra com uma carteira de trabalho, dizendo assim, olha, meu filho era trabalhador,
eu vejo uma mulher negra, eu vejo uma irmã, eu vejo mulheres em volta, geralmente, de corpos, né, em volta de proteção. Quando você passa na frente de um presídio, em qualquer lugar do país, você vê uma fila de mulheres lá amparando os homens que estão guardados, né, que estão em cárcere, e as mulheres sempre têm essa função. Mulheres não são anti-homens. Esse discurso é totalmente para invalidar mesmo, para fazer uma construção, aí, uma desconstrução do que seria o feminismo. É realmente um desserviço que ela faz, mas é um desserviço político, porque faz sentido, né? Faz sentido para aquela massa, porque por trás dessa mulher, na igreja, vai ter um homem conservador, vai ter um pastor, que muitas vezes é aquele cara que pode estar fazendo tudo de errado na vida, mas está tudo certo, porque ele é homem pode tudo. Né? Então, esse pilar aí é uma massa de votos muito importante no nosso país. Eu acho bom a gente ficar de olho na Michelle Bolsonaro, ela não está brincando em serviço, ela está vindo, realmente é um trabalho muito sério de fundamentalismo. Então, tipo assim, o homem pode fazer o que quiser se for um homem de Deus, sabe assim? Então, colocam, de alguma forma, isso daí, me liga um alerta, assim, porque essa ideia de nós e eles, usada em todos os níveis, né? Nesse nível alarmista que a gente acompanha, né? Seja fundamentalista religioso como esse da Michelle, mas seja político também, como dos Van Hatten da vida aí, que acham que estão numa ditadura e vamos denunciar aqui as violações dos direitos humanos lá nos Estados Unidos. Tipo, esses caras, eles não têm compromisso com estar certo, com a razão, com a realidade nenhuma. É só o discurso mesmo, é só o discurso barulhando. E você vê assim, dentro dessa falta de ligação entre uma coisa com a outra, ou seja, assim, só falam conceitos de qualquer jeito e tudo mais, sem exemplificar nada, sem falar sobre dados, sem trazer nada, é simplesmente pura opinião. Quando eles fazem isso nessa escala, você vê que a percepção da galera se perde totalmente. E a guerra é uma guerra de percepções, né? Então tem dias que a gente acorda motivado, né, daí? Aqui. Opa, não sei quem pegou, olha, vai dar problema, agora vai cair, agora não sei quem abriu o bico, papapá. E tem outros dias que a gente acha que a gente tá numa derrota, numa amargura, sabe assim? Porque dentro dessa guerra híbrida aí, né, cara, o que interessa mais é a percepção do que qualquer coisa. Então, dentro da percepção de que, existe sim violência contra a mulher aqui na minha igreja, mas é o pastor. Não, mas é um homem de Deus, é uma pessoa de bem e tudo mais. E isso aplicado a todas as escalas aí, né, as profundidades que esse tipo de discurso chega, ele acaba criando, de alguma forma, cidadãos de segunda classe, assim, sabe? Então, tipo assim, acabam dividindo as pessoas entre quem vale mais e quem vale menos. Justamente quem é a favor da luz, quem tá ali pela coisa e quem tá pela treva, né? Quem é o certo e quem é o errado. Então, tipo, justamente, trabalhar esse conceito dicotômico aí pra uma galera que, né, já tem isso na cabeça muito, muito dentro, né? Tipo, a galera neopentecostal aí, sinceramente, bem acrítica, né, em relação às coisas que absorve, a gente vê esse tipo de coisa, né? Uma plateia aí escolhida a dedo para que, de alguma forma, apareça, né, que essa galera... Eu gostei muito desse seu termo, desculpe, mas exatamente isso. A gente tem uma fala aqui que é de uma pessoa que está sem um nick, né, está só L, não vejo breaks na plateia do discurso dessa doida, desculpe, mas é o que está escrito, o que aconteceu com Salvador. E outra pessoa pergunta, é em Salvador isso? Sim, gente, é em Salvador, mas acontece justamente o que a gente está comentando aqui, uma plateia escolhida, selecionada. Né? Salvador é uma cidade que mais de 80% da população é negra, sim, mas nem todos estavam lá nesse encontro do PL, porque é restrito para o partido. E aí eu posso dizer que, felizmente, a gente pode dizer que a gente tem uma massa que tem uma certa consciência nessa cidade. Obrigada. Né? Porque isso também gera essa movimentação. Não é todo mundo que estava lá. A gente aqui, a galera mais ligada ao bolsonarismo, não que todos sejam, mas é uma galera mais de classe média, uma galera... de certo ciclo, de certo nicho. Então, assim, tem essa diferença. Foi em Salvador, mas não foi para todo mundo. Ela não vai fazer um discurso desse, por exemplo, numa Arena Fonte Nova, num Pituaçu lotado, como é o caso de Lula, como ele vem para cá, ele faz. Então, a gente, pelo menos, consegue ter esse distanciamento. Mas é assustador.
Uhum, nesse público a gente vê o Brasil subrepresentado em todas as suas esferas, né? Seja nesse evento do PL ali em Salvador, seja lá na Paulista, lá que a gente viu, a Sofia Labanca trouxe aqui pra gente, né, toda essa análise sobre quem eram as pessoas que estavam lá, e isso acabou caindo lá no Medo e Delírio em Brasília, hein? O pessoal do Medo e Delírio, um salve pra vocês aí, hein? O Meteoro tá de olho. Valeu? Fechamos aqui então mais um plantão do Meteoro. Mais alguma informação, Dai? Em relação a isso? Não, ou já tá dando um ascão demais? A gente vai acompanhar a Michelle mesmo. A gente vai acompanhar a Michelle, porque ela tá indo numa onda aí bem complicadinha. Vamos ficar de olho nela e vamos ficar nos cheques que caiu também na conta dela. Valeu? Esse foi mais um plantão do Meteoro. A gente volta dentro de instantes. Sai daí não.